Boa tarde, gente. Vamos começar aqui a terceira live do Cresce. Estou fixando aqui o tema. Vão entrando aí. Tudo bem com vocês? Pronto, aqui. Pronto. Vamos chamar nossa convidada. Boa tarde a todos. Olha quem já está aí, nossa convidada, Iracema Macedo, tudo bem? Oi, oi, Fernanda, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Vamos lá então, vamos nos acertar aqui, centralizar direitinho. Fazer uns Então vamos lá. ajustezinhos aqui, né? Nossa imagem está excelente, está melhor que a minha. Ó, em 2020, a pandemia provocada pelo novo coronavírus trouxe a certeza que o mercado passará por uma grande revolução em seu modo de viver, de consumir, de trabalhar e de morar. Nesse cenário, todos os profissionais do mercado imobiliário deverão se reinventar para sobreviver nesta nova realidade. Não tem jeito. A pandemia está nos obrigando a rever nossas estratégias, buscar novas formas de atuação profissional, pensar em novos mercados. A crise nos obriga a criar oportunidades. Pensando nisso, hoje vamos falar sobre regularização fundiária, destacando como os corretores de imóveis podem se beneficiar dessa ferramenta como uma saída para a crise. Para isso, nós convidamos Iracema Macedo, que é advogada, especialista em direito imobiliário, diretora-geral do Instituto Baiano de Direito Imobiliário e sócia do Regularizeme, Serviços de Regularização Fundiária. Bom, Iracema, em dezembro de 2019, nós tivemos Não, antes disso, de dezembro, nós tivemos em maio de 2018 o decreto 29.758, tá? Esse decreto criou um grupo de trabalho, né, para a realização de estudos sobre a regularização fundiária. Em dezembro de 2019, veio o projeto de lei complementar 02/2019, de autoria do Executivo Municipal, foi colocado em votação e foi aprovado com a inclusão de 6 emendas. Em março, aconteceu mais coisa, que propiciou agora, efetivamente, a regularização fundiária. Então, vamos começar você contando o que aconteceu em março, Iracema. Gente, primeiro, boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Quero agradecer ao Cresce a oportunidade de estar aqui falando para esse público que é tão relevante para o mercado imobiliário. Falando aqui para os corretores e corretoras de imóveis, é realmente uma satisfação muito grande. Como a Fernanda disse, eu sou advogada, sou diretora do Instituto Baiano de Direito Imobiliário. O Cresce já é um grande parceiro do Instituto, né? A gente sempre pode contar com o apoio do Cresce aí em nossas ações, então como os corretores são tão importantes para o mercado e para o desenvolvimento do direito imobiliário, a gente se sente muito feliz de estar aqui falando e agora falando em nome do Regularize, falar sobre regularização fundiária, que realmente é algo que é muito importante. A gente já fez um programa, né? Teve um podcast com o nosso presidente, com a doutora Conceição Gaspar. Depois daquele programa, a gente recebeu muitas consultas dos corretores, exatamente perguntando
o que é regularização, como é que a gente pode estar nesse mercado. E aí, respondendo a sua pergunta sobre a legislação, dentro do Instituto, a gente já vem estudando isso há muito tempo. Em 2017, teve a publicação da Lei Federal, a gente fez parte de um grupo de trabalho que apoiou o governo federal na elaboração da lei. E a prefeitura, o município de Salvador, muito atento a isso, porque o problema da regularização fundiária é muito grande na cidade de Salvador. Estima-se que cerca de 70% dos nossos imóveis são irregulares. Esse número, que já é assombroso, possivelmente é muito maior, porque a gente fala 70%, a gente está comparando o cadastro imobiliário e o registro no cartório de imóveis, que são a inscrição imobiliária e o cadastro do registro de imóveis, que são... então, quando a gente compara, a gente já chega à conclusão de 70% de regularidade. Mas nem todos os imóveis têm inscrição imobiliária. Então, esse número pode ser ainda maior. Então, atento a isso, o prefeito ACM Neto já vem há um tempo estudando e, como você colocou, desde 2008, o Instituto também colaborou na elaboração dessa lei. A gente fez parte do grupo de estudos que ajudou na elaboração da lei e a lei foi sancionada pelo prefeito no comecinho de março, 5 de março. É uma lei que, a partir de agora, a gente tem uma legislação municipal para tratar... é uma lei complementar, é a Lei Complementar 74 de 2020. Essa lei complementar diz qual é o procedimento da regularização fundiária no município de Salvador. Então, a gente tem certeza que vai destravar a regularização fundiária. O município tem investido muito, porque reconhece que a desvalorização dos imóveis... O município reconhece as desvantagens da irregularidade fundiária para o município. Então, a gente está falando aí de inúmeros problemas que são trazidos pela irregularidade. Mas, a partir de agora, a gente tem um instrumento importante, capaz de destravar a regularização e que pode trazer desenvolvimento econômico e social para toda a cidade e também ser uma oportunidade de negócios para inúmeros profissionais. Então, a gente está falando aí de oportunidade de negócios para o advogado, de oportunidade de negócios para o engenheiro, o cartógrafo e para o corretor, né? Eu, pensando muito nisso, como eu já estudo muito esse assunto e sempre me trouxe muita inquietação, exatamente em razão das consequências nefastas que trazem em termos de desenvolvimento. Eu sempre pensei muito nisso, porque quando a gente fala de regularidade, a gente não está falando só da ausência de um título. A gente está falando de uma cidade legal, de uma cidade que está à margem dos serviços públicos, né? Então, pensando muito nisso e pensando que um projeto de regularização é um projeto complexo, que envolve muitos atores, muitos players, né? A gente hoje em dia, o consumidor, a pessoa que contrata nossos serviços, ela quer um pacote, ela quer uma entrega inteira, né? Ela quer apresentar um problema para alguém e para um profissional e o profissional entregar a solução. Pensando nisso, pensando que a gente não tinha no mercado uma empresa que se dedicasse, um player que se dedicasse a fazer essa entrega completa, nós fundamos o Regularize-me, que é exatamente uma empresa que concentra todos esses profissionais. A gente trabalha em parceria com diversos profissionais, então a gente trabalha em parceria com os advogados, com os corretores, com os engenheiros, para entregar a solução completa para o nosso contratante. Então, é um pouco isso que a gente vai falar aqui, né? Sobre como é importante ter uma entrega completa de serviços conexos, né? E como isso pode, no momento que a gente está agora, pensando muito o ficar em casa, né? Tem nos trazido a reflexão da importância da segurança da casa, da melhora da habitação, da qualidade da habitação. Então, acho que é um momento muito oportuno para a gente falar sobre regularização fundiária. Sim, com certeza. Mas você falou do podcast, eu quero lembrar a todos que quem quiser assistir esse podcast sobre regularização fundiária com a Tabelian, Conceição Gaspar e com o Bernardo, né, pode entrar no canal de podcast do Cresce Bahia, que está lá, gravadinho, e vocês vão poder ter mais detalhes do que a Iracema falou. Mas, Iracema, como praticamente o corretor de imóvel vai poder ser beneficiado com essa regularização fundiária?
Veja só, eu acho que a primeira coisa que quando a gente pensa em regularização fundiária e nas vantagens da regularização fundiária para o corretor, a primeira coisa que me vem à mente é as transações realizadas de imóveis irregulares normalmente são realizadas sem a participação do corretor, né? Então, são aquelas transações mais simples que as pessoas não procuram o corretor para fazer intermediação. Então, são aquelas pessoas que se conhecem, porque o imóvel irregular, as pessoas compram com base na confiança do que o outro disse, né? O outro diz, não, esse imóvel é meu, eu não tenho nenhuma segurança se realmente é, mas eu conheço ele, eu vou lá e acesso ele sem intermediação. Então, nisso, o corretor já perde bastante mercado, né? Então, os imóveis informais são imóveis que estão fora do mercado formal. Então, normalmente, as transações são feitas também sem intermediação do corretor. Então, o corretor já perde mercado quando a gente fala de imóvel irregular. Além disso, os imóveis em situação de irregularidade, eles são imóveis com menos valor de mercado, né? Então, a gente pensar que o imóvel que não traz segurança nenhuma, ele obviamente vai ser vendido por um preço abaixo do mercado. Então, o corretor, ele novamente é prejudicado. Se existir alguma chance dele ser chamado para fazer essa intermediação, certamente a comissão será menor. Então, mais uma vez, ele perde. Então, a gente está falando de imóveis com valor de mercado mais baixo, que traz prejuízo para os corretores. Além disso, eu ousaria fazer uma pesquisa aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Quantos corretores já perderam imóveis, já perderam negócio, já perderam venda, porque a pessoa não tinha como acessar financiamento imobiliário? Então, os imóveis sem registro, eles não são passíveis de serem... de terem acesso ao crédito imobiliário, né? Então, a gente não pode financiar o imóvel irregular. Então, os corretores perdem negócios com o imóvel irregular. A gente, com certeza, tem uma diminuição das transações, né? Durante esse momento. O que é que eu vejo também? A gente tá vivendo um momento que, muito provavelmente, a construção civil e a construção de novas unidades habitacionais, ela vai dar uma caída aí, né? Então, provavelmente a gente não vai ter tantos lançamentos imobiliários. A gente aguardou ansiosamente pelo ano de 2020 como um ano da retomada do mercado imobiliário. E aí a pandemia veio e acabou com essa nossa esperança, né? Isso que você falou aí, realmente fomos todos pegos de surpresa e a gente precisa se adaptar. Então, os imóveis que estavam ali talvez sendo desprezados pelos corretores, eu não vou nem olhar para esse imóvel porque ele está irregular, eu sei que não vai ter negócio. Ele pode passar a oferecer para o seu cliente a possibilidade de, olha, eu tenho um parceiro aqui que pode fazer essa parte de regularização e eu posso colocar seu imóvel no mercado. Eu estou vendo uma pessoa aqui comentando que às vezes é impossível a regularização, que muitas vezes não é possível. É possível a regularização. Inclusive, a nova lei... Então, nosso diretor, Noel Silva, um abraço, está nos prestigiando aqui também, diretor do Cresce. Muito obrigada pelo prestígio. E a gente tem uma legislação agora que ampliou muito as possibilidades de regularização, inclusive para imóveis públicos, que antes eram um entrave. Então, a gente tem uma possibilidade muito grande. A gente tem uma legislação rica, moderna, com muitas possibilidades de regularização. Então, às vezes, a gente precisa só encontrar um profissional que conheça a lei, que saiba como se utilizar os instrumentos que a gente alcança essa regularização. Claro que não tem uma receita de bolo para isso, né? Cada situação de irregularidade vai exigir um remédio, né? Então, cada doença, a gente vai aplicar um remédio correto, um instrumento jurídico e urbanístico previsto na lei, mas todas as situações de irregularidade podem ser resolvidas. Mas, por exemplo, isso muito no interior, é muito comum, né? Então, por exemplo, acontece aquelas casas que tem um contrato que era do primeiro proprietário, aí já está no terceiro e o outro já morreu. Como é que vai ser resolvido isso? Porque é contrato de gaveta, né? A gente tem tem diversas situações, né? Que a gente tem diversos meios que a gente pode fazer isso. Então, primeiro a gente tem que procurar
entender se aquele imóvel já teve algum registro. Então, a gente faz uma pesquisa no cartório de registro de imóveis. Não havendo registro, a gente pode se valer, por exemplo, da uso capião, que é um instrumento de aquisição originária de propriedade. Então, a gente vai comprovar que aquela pessoa está ali de boa fé há tantos anos, que ela comprou de uma outra pessoa que também comprou de boa fé. E a partir daí a gente vai acessar ao cartório de imóveis e abrir uma nova matrícula, abrir uma matrícula em nome dessa pessoa. A gente tem diversos meios de prova para fazer isso. Então, a gente vai se valer, por exemplo, dos tabeliães, para fazerem atas notariais para comprovar quanto tempo aquele imóvel vem sendo ocupado por aquela família ou por aquela pessoa, ou há quanto tempo já tem um comércio ali, todo mundo na cidade já conhece. Vai se valer, então, das atas notariais, dos testemunhos das pessoas, dos contratos, por exemplo, dos contratos de consumo de água, luz, telefone, tudo para comprovar a posse mansa, pacífica e de boa-fé. Então, cada situação vai exigir uma reflexão. Mas, nesse caso específico, eu entendo que a gente poderia, por exemplo, se valer da uso capião para fazer a regularização. Olha, eu quero cumprimentar aqui o nosso superintendente, Marcos Souza, que também está aqui conosco. Ele está me lembrando uma coisa muito importante, que Iracema, você está fazendo parte da 3ª edição do projeto complementar do projeto Corretor Capacitado, em lives, né? Que a gente já estava na 70ª edição e agora a gente transformou, né, temporariamente em lives para ficar sempre próximo do corretor e trazer mais entendimento. Né? Aqui o Rodrigo está dizendo, excelente abordagem, a questão da ata notarial é a porta de entrada da uso capião extrajudicial. Algum comentário a fazer, doutora? É isso, a gente, como eu falei, a gente precisa de muitos profissionais para alcançar a regularização, né? E sem sombra de dúvidas, os tabeliães são agentes importantes disso aí, né? E a ata, o tabelião, enquanto agente que tem fé pública, ele contribuirá de uma maneira muito relevante nos processos em geral de regularização fundiária. Isso que você falou funciona também para terrenos. Aí, no caso, tem que haver uma nova demarcação, uma nova contagem, né, da metragem, é isso? Exatamente. A gente precisa compreender qual é o uso do imóvel, né? Para poder enxergar qual é a solução que a gente vai dar. Mas valeria, sim, para todos os tipos de imóveis. Qual é a vantagem, né? Qual a importância, a vantagem de ter um imóvel registrado e quais os riscos da ausência desse registro? Olha, primeiro é importante a gente lembrar, né? Inclusive o título dessa nossa live. Primeiro, a lei brasileira diz que só é dono quem registra. Então, todas aquelas pessoas que não levam seus títulos a registro no cartório de imóveis, em verdade, eles estão numa situação de insegurança jurídica. Ter a posse do imóvel não garante que a gente vai... a pessoa pode ser surpreendida com a retomada de um imóvel, com o pedido, ela pode ser surpreendida, por exemplo, com uma venda. Pessoas de má fé podem vender o seu imóvel e elas serem surpreendidas com a ordem de despejo. Uma outra questão na herança, e é uma das questões que chegam muito para a gente, né? Na transmissão da herança, as famílias encontram também bastante dificuldade, né? Porque imagine uma pessoa que tem lá, enfim, 3 filhos e um imóvel em situação de irregularidade. Como é que faz a venda desse imóvel? Como é que eles vão fazer a transmissão da herança? Como é que vai ser essa divisão de bens? Então, é um problema que as famílias acabam enfrentando em algum momento, né? Além disso, o imóvel é desvalorizado. Se eu quero vender o meu imóvel e, por exemplo, eu vou alcançar um valor de venda muito menor porque eu só vou conseguir vender, por exemplo, para as pessoas que são próximas a mim. Eu não vou poder acessar o mercado, não vou poder vender para alguém que, por exemplo, não tem o dinheiro para me pagar à vista e que queira comprar através do financiamento imobiliário. Então, isso é um prejuízo para a pessoa. Além disso, quando a gente fala de regularidade, tem a questão também dos serviços públicos. Os serviços públicos são distribuídos pelos municípios a partir do número de domicílios.
Então, por exemplo, eu estou numa região da cidade que tem poucos domicílios cadastrados. Eu vou ter menos escolas, menos transporte público, e isso impacta na distribuição de todos os serviços públicos, né? Trazendo prejuízo de uma maneira geral para toda a sociedade. Uma outra coisa, com o imóvel, ele pode ser utilizado como lastro imobiliário para acessar linhas de créditos mais baratas. Então, o dinheiro mais barato é o dinheiro mais seguro, né? Se eu tenho um imóvel registrado, eu posso, por exemplo, oferecer para um banco em garantia, eu quero montar um negócio, eu quero, enfim, quero usar o dinheiro para fazer uma viagem, pagar a faculdade do meu filho. Eu posso dar o meu imóvel como garantia e ter acesso a um crédito muito mais barato do que os empréstimos pessoais que não tem lastro imobiliário. A gente está vivendo um momento que alguns estão classificando como um momento de guerra, né? Um momento que a gente está vendo aí que realmente a gente tem uma crise social, econômica bem próximas. Então, o lastro imobiliário pode ser muito importante para a gente desenvolver outras atividades, né? Para a gente ter acesso ao crédito, para poder se manter. Então, isso seria mais uma vantagem da gente conseguir, daqueles que fazem a opção por regularizar os seus imóveis. Olha, nós temos duas perguntinhas aqui para eu lhe fazer. Se quiser tomar uma aguinha, doutora, fica à vontade. Então, vamos lá. Tem a pergunta do Ceará Léo, tá? Que ele pergunta se demora muito tempo para regularizar uma casa sem escritura. Quanto tempo demora esse processo? Tem uma base? Vou responder como a advogada adora responder, depende. Brincadeira. Realmente depende mesmo, porque a gente vai, como eu falei, vai depender da situação geral do imóvel. Mas se for um imóvel que a gente já tenha, por exemplo, uma matrícula aberta, que as pessoas já estejam vivas, que a gente consiga localizar quem foi o último proprietário, é uma coisa que é rápida. A gente, inclusive, por conta até da pandemia, nós temos uma novidade aí muito interessante, né? Que eu até... Ótimo ter a oportunidade de falar sobre isso. A gente se acostumou a achar que todas as coisas relacionadas a imóvel, relacionadas à justiça de uma maneira geral, são burocráticas, são difíceis, são inacessíveis. Isso tem mudado muito. Na Bahia, a gente vive assim, os cartórios foram privatizados, tem cerca de 4 anos que os cartórios foram privatizados, e eles vêm investindo muito em tecnologia, vêm investindo muito em popularizar o acesso. Então, por exemplo, agora a gente tem a novidade aí do registro eletrônico. Então, como é que é o registro eletrônico? Todo o processo pode ser feito daqui de minha casa. Eu posso, todas as escrituras que eu estava agora para regularizar, ou que estava agora para dar entrada, para registrar, eu estou conseguindo fazer todas de minha casa. Então, isso é até um recado para os corretores que, por acaso, firmaram negócios um pouco antes do decreto da pandemia, antes do isolamento. Não precisa perder negócios, a gente tem a possibilidade de fazer o registro através do registro eletrônico. Então, a gente acessa o site do registro do cartório de imóveis e é possível fazer todas as prenotações e o registro, e concluir o registro. Então, a gente tem vivido uma era aí que a informática tem nos ajudado muito, a tecnologia tem nos ajudado muito, e isso certamente irá diminuir o prazo de conclusão dos registros. Então, como é o nome da pessoa que fez a pergunta? Ceará Léo. Ceará Léo. Então, assim, eu posso te assegurar que é um processo cada vez mais rápido, cada vez mais seguro. Eu não consigo. Mas a gente tem uma noção, tipo 2, 3, 4 meses, 5 meses? Se a gente conseguir, vamos melhor CNTPs aqui, melhores condições. A gente vai lá no registro, identifica que tem uma matrícula já aberta, a gente consegue identificar quem foi o último proprietário, consegue ter acesso, consegue, enfim, fazer fazer a escritura. A gente demora 30 dias, 32 dias, porque o cartório vai... Agora, se não tiver registro nenhum, aí é um pouquinho mais demorado. Aí se a gente, por exemplo, precisar fazer a uso capião, precisar fazer algum outro meio, por exemplo, a gente tem alguma situação de que a gente tem que fazer
Inventário, porque o último proprietário faleceu e a gente vai precisar entender qual foi a divisão de bens, como é que aquele imóvel entrou ali na herança, e a gente vai ter que promover o inventário, a gente vai demorar um pouquinho mais. Enfim, depende muito da situação. Mas se for uma coisa rápida, se a gente conseguir encontrar a pessoa, os cartórios estão cada vez mais ágeis. A rigor, eles têm 30 dias para fazer o registro. Se você manda uma escritura bem feita, tem que registrar em até 30 dias. A gente tem excelentes tabeliões aqui em Salvador, então é muito difícil a gente não conseguir ter alguma devolutiva quando a gente consegue fazer escritura com todos os elementos. Então, é muito difícil a gente não ser mais do que 30 dias, tá? Pronto, Então, vamos lá. Outra pergunta, de Noel Silva. O que fazer quando o imóvel é num condomínio e os vizinhos fizeram alterações no apartamento térreo, aumentando por conta própria a área do imóvel dele? E por conta disso, o agente financeiro não aprova a AV. O que fazer? Aí a gente O teria que... imóvel é num condomínio. Os vizinhos fizeram alterações no apartamento térreo, aumentando por conta própria a área do imóvel dele. E por conta disso, o agente financeiro não aprova a AV. A gente certamente está falando aí ele está falando de condomínio, certamente deve ter sido um prédio que foi construído através da incorporação imobiliária. De fato, quando o prédio é construído através do regime da incorporação imobiliária, o incorporador tem que apresentar todo o quadro de áreas do imóvel e ele não pode ser alterado, porque ali tem todo um cálculo da área, é um cálculo que impacta na área comum, na área privativa, e de fato não poderia ter havido essa alteração, né? Porque vai impactar nas áreas de todos os outros condôminos. O que a gente pode fazer, e mais uma vez eu falo, eu preciso olhar o caso específico para entender como é que a gente pode fazer, para ver se é possível fazer uma alteração no cartório de imóveis. A gente teria que voltar lá na prefeitura, olhar como é que aquela incorporação foi registrada, para, enfim, tentar desvendar aí. Tem que fazer um caminho aí para desvendar a origem da incorporação, a origem do condomínio, para poder buscar alguma solução. Então, é muita casuística para poder dizer como é que a gente resolve. O que eu posso afirmar é que eu vou ter que buscar a origem da incorporação, entender como é que O foi. registro da incorporação. Exatamente, para entender como é que se deu também essa alteração aí. Mas existe Pronto, a possibilidade. uma pergunta de Rodrigo Aires. A uso capião pode ser usada para qualquer imóvel, desde que dentro dos critérios, inclusive para bens móveis, apenas a título de curiosidade. Até para bens móveis, ele falou? Exatamente. Foi isso. Existe a possibilidade de uso capião para bens móveis, mas ele está perguntando na modalidade extrajudicial, né? Exatamente. Veja só, eu não tenho experiência de fazer uso capião extrajudicial para bens móveis. A uso capião judicial, ela é possível fazer para bens móveis, é uma construção jurisprudencial, e eu efetivamente não saberia te dizer como é que a gente faria no extrajudicial de bens móveis. Pronto, então vamos passar para outra. Paulinho de Fumeiro. Boa tarde. Contrato de gaveta é seguro? Minha casa eu adquiri através de um contrato de gaveta. Fomos no cartório, fizemos os contratos, reconhecemos as respectivas firmas e as registramos. Aí ele pergunta se é seguro. Infelizmente não, Paulinho. A resposta que eu tenho que te dizer talvez seja uma resposta que não seja a resposta que você está esperando. Não é seguro. Na verdade, você não é dono do seu imóvel, você tem a posse do seu imóvel. Ter esse contrato, esse registro que você está me falando, talvez você tenha levado a registro no cartório de títulos e documentos, ou talvez e aí você tenha reconhecido a firma, mas ele só demonstra a sua boa-fé, só demonstra que você comprou de alguém que você acreditava ser dono, mas você, infelizmente, não é dono do seu imóvel. Você tem a posse desse imóvel e você, infelizmente, está correndo
certamente está vivendo todas essas desvantagens que eu já trouxe aqui relativas à insegurança. O contrato de Sim. gaveta, a gente é uma construção aí, né? As pessoas falam muito sobre o contrato de gaveta, e na verdade ele é um contrato que só traz insegurança. A pessoa só tem a posse do imóvel. No máximo, tem uma demonstração de boa-fé. Aqui você também já respondeu a Candoca, que disse que tem um documento de compra e venda, mas não tem escritura. Ela pergunta, sou dona? Essa também, você também respondeu a ela, né? Infelizmente, Candoca, é a mesma situação. Você não é dona, você tem a posse desse imóvel, mas você precisa correr para registrar, você precisa passar pelo trâmite aí de colocar o imóvel em seu nome, para que você não sofra com as consequências ruins de ter um imóvel irregular. Bom, qual a importância de falar sobre regularização fundiária em tempos de pandemia, tempos de pré-crise econômica e social? O que vai motivar as pessoas a fazerem a opção de realizar esse investimento num momento em que estão numa expectativa assim tão grande de sofrer uma redução de renda e etc. O que vai motivar essa pessoa a fazer isso? Eu vou acabar sendo um pouco repetitiva, mas é porque eu acho que falar sobre isso é muito importante, né? Pra gente não... Eu gosto muito de falar sobre regularização, porque eu acho que as pessoas desconhecem muito o tema e desconhecem as desvantagens e os riscos que estão correndo quando estão em um imóvel irregular. Primeiro, é importante pensar que irregularidade, a gente está falando às vezes muito também de condições ruins de habitabilidade, né? Então, a gente está falando às vezes de ausência de saneamento básico, por exemplo, nos loteamentos irregulares, naquelas comunidades que não têm acesso ao serviço público. Então, até dentro do conceito geral de saúde, né? A gente que também diz que são as condições de vida que a gente tem. Então, quando a gente fala em irregularidade, a gente está falando sobre isso também, né? A gente está falando sobre acesso aos serviços públicos de uma maneira geral, né? Por que a pessoa investiria na regularização do seu imóvel nesse momento? Veja só, Fernanda, eu fico pensando aqui por que eu investiria na minha segurança, né, de uma maneira geral? Porque estar em situações de segurança só nos trazem vantagem, né? A gente consegue, por exemplo, eu já falei um pouco de ter um imóvel que seja mais valorizado, me parece ser bastante razoável, ser bem importante, né? Eu não sei quando é que eu vou, por exemplo, precisar me desfazer desse imóvel, porque, por exemplo, eu estou numa situação um pouco mais difícil e preciso vender o bem ali para morar no apartamento, numa casa menor. Então, eu já vou ter um imóvel que eu consigo uma valorização, consigo vender ele por um preço mais alto. Então, acho que já é uma vantagem, né? Garantia Além de disso, crédito. exatamente. Além disso, a hipótese do lastro imobiliário, né? De poder usar esse imóvel como garantia de um financiamento. Me parece também ser bem importante. Porque a gente tem uma possibilidade, a gente tem algumas linhas de crédito, inclusive, durante a Caixa Econômica Federal, por exemplo, antes do evento da pandemia, uma das coisas que eles estavam divulgando, que o presidente estava fazendo bastante questão de falar, era sobre a possibilidade que eles iriam investir mais ainda nessa modalidade de crédito com a garantia. Eles iam injetar muito dinheiro no mercado para essa modalidade de crédito. A gente sabe que a Caixa é realmente quem mais trabalha com crédito imobiliário no Brasil, né? É o grande gestor do crédito imobiliário. Então, normalmente, as atitudes da Caixa são seguidas pelos outros bancos em relação à habitação, em relação ao crédito imobiliário. Então, a gente pode ter aí um mercado, um investimento de outros bancos numa redução da taxa de juros para esse tipo de financiamento. E isso pode gerar um desenvolvimento para um mercado muito, muito relevante, né? Então, acho que a gente tem inúmeras vantagens de falar sobre isso. Falando aqui para os corretores de imóveis, né? A gente é importante falar
como é a regularização fundiária pode ser uma ferramenta importante também para desenvolver seus negócios, né? Então, assim, a gente tem a possibilidade de não perder mais negócios. Eu acho que isso é muito importante no momento que a gente que as coisas provavelmente ficarão mais difíceis, a gente deixar de fazer uma venda, que na verdade não é uma venda, né? Muitas vezes são duas vendas, porque quem está vendendo está comprando outro imóvel. E essa foi a lição até que eu aprendi com o presidente Samuel, fiz uma visita institucional a ele e falei isso, uma venda. Ele falou, não, uma venda não, são duas vendas. Porque quem está trocando normalmente as pessoas trocam de casa, né? Então são duas vendas que a gente pode perder aí. E que as comissões, inclusive, podem ser maiores, e enfim. Pronto. Acho que a gente tem muitas vantagens em falar sobre isso agora. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, o Ivan, eu não sei se é Ivan BSC ou Ivani BSC, ele diz, o imóvel foi vendido há mais ou menos 20 anos e nunca foi passado para o proprietário. Foi passado uma procuração para outra pessoa. A preocupação é se o antigo dono falecer, como vai ficar esse documento? O imóvel... Deu para entender? Foi vendido há mais ou menos 20 anos. Certo. E nunca foi passado para o proprietário. Provavelmente não tem escritura. Né? Para o comprador. Foi passado uma procuração para outra pessoa. Certo. A preocupação é se o antigo dono falecer, como vai ficar esse documento, essa nova regularização agora? Veja só, quando a pessoa... a primeira procuração, se o primeiro dono, se a primeira pessoa que vendeu, e aí eu estou considerando que o imóvel está registrado no nome dessa primeira pessoa, certo? Que passou a procuração para um terceiro. Se essa pessoa, se o vendedor falecer, a procuração perde a sua validade, né? Então, a primeira coisa que acontece é isso, a procuração não tem mais validade. Então, se essa pessoa ainda está viva, se eu ainda tenho um contato com essa pessoa, por que não procurar ela e fazer uma escritura e levar registro? A gente não pode, às vezes a gente a gente não pode dormir no ponto, às vezes não, a gente não pode dormir no ponto, né? Porque a gente perde a oportunidade, perde noites de sono porque dorme no ponto. Então, se essa pessoa ainda está viva, se a gente ainda consegue ter o contato com ela, vamos procurar essa escritura, vamos fazer logo essa escritura, vamos atrás da pessoa que tem a procuração, olhar se a procuração ainda está válida. Todo mundo, as procurações públicas, elas são acessíveis a todas as pessoas. É só vai no cartório, no tabelionato que fez a procuração, pede para dar uma olhada, pede uma certidão, verifica se a certidão ainda está válida, vai no cartório de imóveis, procura saber se em nome de quem está o imóvel e resolve logo. Se vocês não quiserem fazer isso, me procura, que eu faço isso para vocês. Mas vamos resolver, gente. A gente não pode perder a oportunidade. Tudo tem uma solução, né? Tudo tem uma solução, exatamente. Uma outra coisa também que eu sempre gosto de falar sobre o assunto é que são serviços que são acessíveis. A gente também, às vezes, fica com bastante receio de procurar fazer a regularização, porque a gente acha que são serviços inacessíveis. Quando eu projetei a empresa, inclusive como um hub de soluções, como um agregador de profissionais que prestariam esses serviços, eu pensei exatamente em prestar um serviço que fosse acessível a todas as pessoas. Então, a gente consegue... eu quero dizer para vocês que são serviços que todas as pessoas podem acessar, todas as pessoas podem dormir com mais tranquilidade. Vamos a mais perguntas? Olha, tem uma outra pergunta aqui do Paulinho. Agora o imóvel foi financiado por uma pessoa. Ela desistiu do mesmo e repassou. Daí fizemos os contratos de gaveta. Mesmo assim não é seguro para mim? Não, mesmo assim não é seguro. Continua a mesma situação. Está em nome Ele da outra pessoa. Exatamente. Então, o que acontece? Frente à instituição financeira, aquele imóvel é da pessoa, é de quem está lá, quem assinou o contrato de financiamento, né? Eu estou entendendo isso, que a pessoa desistiu do contrato de financiamento, ele deve ficar pagando o financiamento, não é isso? Provavelmente ele paga o financiamento. Deve estar pagando o financiamento. Deve estar pagando o financiamento
Mas o imóvel é de quem está lá frente à escritura, frente à instituição financeira. Mesmo porque o contrato de financiamento tem força de escritura pública e normalmente ele é registrado. A instituição financeira ela só libera o dinheiro para a construtora ou para o vendedor após o registro. Então, inclusive é isso que o Rodrigo Aires está falando. Ele está dizendo, imóvel financiado deveria haver o repasse formal do financiamento para o nome do comprador. Primeiro junto à instituição financeira, com posterior averbação no cartório. A doutora pode confirmar? É exatamente Rodrigo. isso. É exatamente isso. Os contratos de financiamento, eles têm força de escritura pública, né? Então, dentro da legislação, eles podem ser levados a registro. Então, somente após o registro, os bancos liberam o dinheiro para o vendedor. Inclusive, isso é importante até essa pergunta aí do Rodrigo. Nesse momento, inclusive, de pandemia, os bancos estão se adaptando e também também é possível. Então, se alguém estiver nessa situação aí, poxa, eu já estava com quase tudo pronto, não vou poder fazer porque não estou conseguindo fazer o registro, tem a possibilidade, gente, de fazer o registro eletrônico. Se vocês quiserem, podem me ligar, entrem em contato comigo que eu posso falar um pouco mais sobre o registro eletrônico. Mas é possível, a gente consegue acessar através do certificado digital e solicitar esse registro. Os cartórios estão funcionando em regime diferenciado, mas estão. Uns em drive-thru, outros com agendamento por e-mail, mas estão todos funcionando, não estão, doutora? Estão funcionando, estão todos funcionando. Vocês podem acessar os sites dos cartórios, todos eles têm site, lá vai estar dito como é que está o regime de plantão. Estão todos funcionando. Os registradores têm muita noção e muito compromisso com o mercado imobiliário. Eles sabem o quanto o mercado imobiliário é importante para o desenvolvimento da cidade e do estado. Então, eles estão super empenhados em prestar realmente serviço, não deixar a população desatenta, né? Desatenta não, desassistida. Então, vocês podem contar com os cartórios de imóveis nesse momento também. E eu falo isso com a convicção de quem convive muito com eles, de quem está sempre atuando, que está sempre em contato, seja por conta por conta do regularismo, seja por conta da relação institucional também, em nome do Instituto. Então, eu posso dizer que a gente pode contar com cartório de imóveis também nesse momento. Olha, só um parênteses aqui, eu conheço uma pessoa que acaba de registrar, durante a pandemia, um contrato da Caixa de compra de uma casa no 7º e demorou 13 ou 14 dias. E ela agendou por e-mail e registrou o contrato direitinho e foram 14 dias, quer dizer, está tudo funcionando. A tendência, inclusive, é ser mais rápido, né, gente? Sim, porque é agendado, porque, né? Eles já vão receber no site todos os dados, esqueci a expressão, mas enfim, com toda a criptografia, com toda a segurança possível, eles já recebem lá. Então, é muito mais seguro e muito mais rápido. Inclusive, o prazo de registro diminuiu. Acho que eles têm 3 dias para receber. Os prazos são menores, inclusive, pela própria legislação. Então, graças a Deus. Exatamente. É isso, a tecnologia. Olha, e é como você falou, a gente agiliza tudo, tá precisando se readaptar, né? É verdade. Olha, Ferreira Eduardo Santiago está perguntando o número da lei municipal da regularização fundiária. É a Lei Complementar 74 de 2020. Ela foi publicada 5 de março de 2020. Tá. E o Leonardo Moura, ele tá dizendo, estou adquirindo um imóvel na zona rural e a área é menor do que 1 hectare. Devido a este tamanho, não consigo passar a escritura e registrar? Os imóveis rurais, eles têm uma legislação própria eles têm um tamanho mínimo, que é o chamado módulo rural. Então, ele tem uma legislação própria em relação a registro. Eu realmente tenho muito mais experiência com imóveis
urbanos, mas o que eu posso te dizer é que a gente precisa, tem um tamanho mínimo mesmo, tem que respeitar o módulo rural, tá? Aí vai depender do local também para saber qual é o tamanho do módulo rural. Com relação à procuração, o professor Wendel Leonardo, prazer tê-lo aqui, obrigado pela sua audiência. Ele diz: a procuração perde a validade via de regra, mas se for em causa própria, continua válida. Comente isso, por favor, doutor. De fato, se for uma procuração em causa própria, e normalmente é assim que são feitas as transações por procuração. Então, eu vou comprar um imóvel na sua mão, Fernanda, e por algum motivo eu não posso passar o imóvel para o meu nome agora. Então, a gente faz um instrumento que é exatamente a procuração em causa própria, e quando aquela condição que nós duas contratamos, ou uma condição que pode ser minha ou pode ser sua, enfim, eu posso não poder registrar agora, por um motivo pessoal ou um motivo seu. Então, você passa uma procuração em causa própria, eu posso registrar a qualquer momento. Na pergunta que foi feita que foi feita aqui, que você leu, eu entendi que tinha sido passado para um terceiro. Então, por isso que eu respondi que perdi a validade. Entendi. Entendeu? Eu Olha, entendi que era assim, pessoinha... que o devedor diga. passou para um terceiro e que eu passei, e que a dúvida era se esse terceiro morresse. Então, e aí nesse o professor caso, realmente né? está correto em trazer essa exceção. Obrigada pela contribuição. Entendi. Tem uma pessoinha aqui muito querida que está sempre presente em nossas lives, que é a Mafa Leite, deve ser Maria de Fátima Leite. Ela pergunta: uma pessoa aposentada com 79 anos mora há mais de 10 anos em apartamento de conjunto popular. A mesma acha que tem direito ao uso capião. Procede o que garante essa condição? Então, a uso capião, ela é a forma originária de aquisição, né? E ela precisa de alguns requisitos. Então, o requisito é a posse mansa e pacífica por determinado período. Nesse caso aí, como a gente está falando de um imóvel urbano, a gente teria 5 anos, desde que ela tenha um contrato, que ela demonstre a boa-fé, né, na aquisição, que ela tenha um título justo e de boa-fé. Mora há mais de 10 anos. Então, a princípio, me parece que estão atendidos os requisitos, e sim, a uso capião, inclusive na sua forma extrajudicial, que é uma forma mais rápida e mais ágil, ela pode ser um remédio para a gente alcançar essa regularização. Seara Léo pergunta quanto tempo um contrato de financiamento vale como documento para registrar o imóvel. Tem validade? Bom, se o documento, se a gente tiver com todos os requisitos atendidos, quanto à assinatura, reconhecimento de firma, se a pessoa que assinou o documento, por exemplo, ainda é funcionária do banco, ele não perde a validade. A gente precisa só, se ele ainda tiver com todos os requisitos válidos, ele pode ser registrado. Recentemente, a gente até teve um caso lá que foi exatamente isso. A pessoa já tinha 20 anos com um contrato de financiamento e não levou a registro. E ela nos procurou porque ela não conseguia encontrar o funcionário da instituição financeira, já tinha aposentado, e ela não estava conseguindo registrar. Então, nós fomos até a instituição, pedimos para que fizessem um adendo, e com o novo funcionário, a gente reconheceu a firma, o banco confirmou a validade do instrumento e nós o levamos a registro. Ótimo. Temos agora tempo para 2 ou 3 perguntas mais. Vamos lá. O contrato de financiamento que não foi feito através de assinatura digital, pode ser enviado para o cartório de registro de imóveis de forma eletrônica? Pergunta Noel Silva. Pode sim, senhor Noel. Quando a gente, no site do Registradores, a gente indica todos os elementos do contrato, que aí pode ser, nesse caso, é um contrato de financiamento, mas pode ser uma escritura, pode ser qualquer outro título registrável. A gente vai indicando, à medida que o sistema vai pedindo para a gente inserir os dados do contrato, e a gente insere. Tem um digitalizador, que esse digitalizador ele confirma os dados eletronicamente,
e o cartório vai receber e vai confirmar os dados. Então, sim, é possível, qualquer título tenha sido assinado através de certificado digital ou não, eles podem ser registrados através do registro eletrônico. Pronto. A penúltima pergunta. De Oliveira Silvério. O imóvel foi financiado em nome de José. José passou para João, com um contrato de gaveta. José falece e o seguro quita o imóvel. A família de José poderá ir atrás de João e exigir o valor ou o imóvel? Quer que repita? Na verdade, aí, eu entendo que não, porque, na verdade, o seguro, ele é um seguro que protege o imóvel, né? Então, ele é um seguro que a gente, quando contrata um financiamento imobiliário, todos nós somos obrigados a contratar um seguro, né? Então, o seguro, ele garante que o banco não vai perder o dinheiro, né? Então, na verdade, um seguro que é para proteger o banco. O banco, na hipótese de falecimento do contratante, ele não vai ele não vai perder esse dinheiro. Então, eu estou imaginando aí que João e José fizeram um acordo em que João vinha pagando o financiamento, né? A rigor, ele não teve prejuízo quando o imóvel foi quitado. Mas eu acho que, nesse caso aí, tem uma questão de boa-fé que a família de João deveria realmente entrar em uma negociação aí, né? Porque ele teve um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa. Então, é um caso um pouco complexo que Tem que ser envolveria mais estudado. outras relações de direito, né? Inclusive, Certo. acho que é a boa-fé que deve prevalecer em todas as relações. Então, fosse eu advogada de um dos dois, eu tentaria conciliar, tentaria conversar para chegar a um consenso aí. Bom, eu vou fazer a última pergunta e as outras que eu encontrar aqui, você pode responder por e-mail, Iracema? Posso? Pode Com ser? certeza. Então, E vamos se me chamar fazer... de novo, eu estou à disposição. Pronto, maravilha. Olha, Celiva Ramos pergunta se o REURB já está funcionando na Prefeitura de Salvador. Já está efetivo? O que acontece? A ACEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura e a Coordenadoria de Regularização Fundiária, ela tem trabalhado incessantemente para que a regularização fundiária seja, de fato, uma realidade em Salvador, né? Então, eles têm trabalhado, eu mantenho bastante contato lá com a coordenação de regularização. Eu sei que eles continuam trabalhando, eles têm se dividido entre home office e atendimento na própria secretaria, mas é um fato que as coisas ficam um pouco mais difíceis, né, de acontecer. A equipe fica um pouco tumultuada por conta desse momento. Eu sei que eles têm trabalhado incessantemente para colocar de pé, os pedidos continuam chegando lá. Tem bastante pedido e o que eu ouço deles é que eles têm feito de tudo para não deixar a peteca cair, para que as coisas continuem acontecendo. Então, eles têm recebido os processos, até onde eu sei, eles têm recebido o processo e provavelmente, após pandemia, eles já vão estar estruturados para dar uma acelerada aí nesses processos. Pronto. Regularize-me, é sua empresa. As pessoas estão me dizendo aqui, em vez de responder por e-mail, para você colocar, @regularize-me. É isso? Eu consigo colocar aqui? Consigo, né? Eu acho que consegue. Como comentário, você consegue. @regularize-me. Quem quiser se comunicar diretamente com a doutora Iracema para esclarecimentos maiores, né? Pode ser diretamente dali, ó. Tá vendo, gente? @regularize-me. Tudo junto. Eu vou deixar aqui. Rosa está pedindo um e-mail, né? Eu vou colocar aqui no meu e-mail também. Pronto. Gente, agradeço a todos vocês a audiência. Eu prefiro terminar um pouquinho antes do que deixar o Instagram derrubar a gente. Agradeço a doutora Iracema, viu? Pela presença, pela disponibilidade. E dizer também a vocês que no site do CRES, estão me perguntando aqui no Zap, no site do CRES tem o tal podcast que a doutora Conceição Gaspar
e o Bernardo Romano, não é isso, Iracema? Isso. Eles fizeram falando sobre a regularização fundiária. Doutora Iracema, foi muito esclarecedor. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu tenho certeza que nós tiramos muitas dúvidas de muitos corretores aqui presentes. Ok? Quer se despedir? Eu que agradeço. Como eu falei, realmente o Cresce é um órgão que presta um serviço incrível, que reúne profissionais muito capacitados. Eu fico muito feliz de estar aqui, de ter a oportunidade de falar sobre regularização. Eu estou à disposição, podem me mandar e-mail, comenta lá no Instagram do Regularize-me, a gente está à disposição, a gente quer ser parceiro do corretor de imóveis, a gente enxerga o corretor de imóveis como muito importante para o mercado imobiliário. Estamos à disposição. Uma das coisas que eu admiro muito no corretor é que são profissionais extremamente versáteis, né? Que conseguem realmente atuar e ver a oportunidade de negócios, e isso é muito rico. Ter parcerias com corretores nos interessa muito, porque essa versatilidade, esse jeito de ver as coisas, de se adaptar, enriquece muito. Então, eu estou à disposição. Peço que nos procurem e vamos falar sobre regularização, gente, porque é muito importante, é desenvolvimento, é negócio na praça. Vamos trazer esses imóveis para o mercado formal, para que a gente tenha mais desenvolvimento e que a gente não entre em crise. Vamos jogar a crise para longe. Muito obrigada. Ó, sexta-feira tem outra live, hein, gente? Obrigada, doutora. Muito obrigada mesmo. Sexta-feira tem outra live. Quero a senhora também assistindo. Você com a gente, tá? Com Fernanda Prado. É sobre orçamento. O que a gente vai fazer com o nosso orçamento nesse momento. Ela vai ensinar dicas maravilhosas de economia, de redução. Olha, você precisa ouvir, viu? Ela é maravilhosa. É uma planejadora. Com certeza estarei aqui. Quem não está pensando em orçamento esses dias? Com certeza. Vai ser às 3h, viu? Novamente, tá bom? O impacto da pandemia no seu orçamento, o que eu vou fazer agora? Esse é o tema. Tchau, doutora Iracema. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês, viu? Tchau, tchau.